Eu não posso dizer que os diretores ou a diretora de gás e energia eram participantes do processo. Mas isso tudo era conduzido pela área de serviço. E a área de serviço que fazia as plataformas, os oleodutos, os gasodutos, os navios de processo. E isso desde 2003. Então, eu diria com, vamos dizer, bastante propriedade que isso acontecia nas outras áreas, mas não posso lhe precisar se era de conhecimento desses diretores de exploração e produção e de gás e energia. Isso eu não posso lhe precisar. Mas eram também para o Partido Progressista ou outros partidos? Não. Nessas outras áreas não tinha participação do Partido Progressista. A área de exploração e produção, obras conduzidas pela área de serviço para exploração e produção para gás e energia, eram os resultados dessas licitações eram 100% para a área de serviço. Para outros partidos políticos, então? A área de serviço era conduzida pelo PT. E na área internacional também tinha isso? Tinha. Também tinha. E dentro da área internacional, o processo todo era, vamos dizer, alocado ao PMDB. O senhor mencionou também em seu depoimento que na área de abastecimento também houve direcionamento de valores para outros partidos políticos fora o Partido Progressista? Perfeitamente. O senhor pode me esclarecer? Posso. Houve direcionamento pontual para o PSDB, houve direcionamento pontual para o PT e houve direcionamento para o PMDB. Por qual motivo? Para o PMDB, para o PT, se o senhor devia esse seu cargo ao Partido Progressista? Eu fiquei muito doente em final de 2006, uma situação extremamente precária de saúde. E nesse período aí, fiquei uns 3, 4 meses afastado da companhia. E houve uma briga política muito grande para colocar uma outra pessoa no meu lugar. E essa briga política devia ter ganho e devia ter me tirado, que seria muito melhor para a minha vida. E nesse processo, então, o PP teve que abrir mão de ser, vamos dizer, o único partido que dava apoio à diretoria de abastecimento. E a partir desse momento, o PMDB começou a dar esse apoio também. Então, houve um compartilhamento de apoio a partir do início de 2007 na diretoria de abastecimento pelo PP e pelo PMDB. E esse comissionamento passou a ser dividido, então, ou como funcionou? Cada caso era um caso. Eu não posso lhe precisar, mas eu acho que, de um modo geral, era compartilhado, acho que meio a meio. Mas eu não tenho condição de lhe afirmar com exatidão, porque eu não participava desse processo de divisão. Dentro do abastecimento, outros empregados fora o senhor tem conhecimento que recebiam? Não tenho conhecimento. Esse assunto eu nunca tratei, de vez em quando ainda tem dúvidas sobre esse processo, mas esse assunto eu nunca tratei com ninguém da minha área. Por receio, por cautela, eu não tinha ninguém da minha área debaixo de mim, nenhum gerente executivo, que eu cheguei a tratar, cheguei a detalhar esse processo, nunca tratei com isso. Se ocorreu o recebimento de algum empregado subordinado a mim, eu não tenho conhecimento. Não posso dizer que não ocorreu, não tenho condição de lhe afirmar com exatidão. Mas não foi do meu conhecimento e eu nunca tratei de nenhum assunto dessa envergadura, de valores, de cartéis, de empresa, com nenhum empregado subordinado a mim. Nunca. O senhor ficava sabendo, o senhor era informado pelas empresas quem seriam, vamos dizer, os ganhadores das licitações? Não. Também nunca recebi antecipadamente isso. Obviamente que eu sabia que estava dentro do cartel, que uma daquelas empresas ia ganhar. Mas eu pessoalmente, nunca recebi a informação prévia de nenhuma empresa, que esse aqui vai ser empresa A, esse vai ser B, C. A resposta é não. O senhor recebia alguma espécie de relação das empresas que deveriam ser convidadas para cada certame? Sim. Que basicamente eram empresas do grupo A, do cadastro da Petrobras, para grandes obras, que eram todas do cartel. Sim. Mas a cada licitação o senhor recebia, então, essas listas? Não era em cada licitação, mas cheguei a receber lista de empresas. Cheguei a receber. E quem providenciou essa entrega para o senhor?
Ou Odebrecht ou UTC. Normalmente as duas empresas que tinham mais contato falavam mais sobre esse tema. As outras empresas eu não tinha assim contato para falar sobre esse tema com eles. Essas relações chegavam então realmente à sua mão? Não bastava só convidar as empresas que o senhor sabia que era... Na realidade era uma coisa meio desnecessária, porque se chamasse só a empresa daquele grupo, só estavam aquelas empresas. Então, acho que chegou talvez nesses 8 anos que eu fiquei lá, sei lá, 3, 4 vezes uma lista na minha mão, mas era meio inócuo, porque as empresas eram aquelas. O senhor se recorda especificamente quem entregou essas listas para o senhor? Se eu não me engano, foi o Ricardo Pessoa. Esse 1% do contrato que ia para a área de abastecimento, qual que era a forma de divisão? 60% ia para o Partido Progressista, quando estava só o Partido Progressista inicialmente, né? 20% ia para despesas de modo geral, notas fiscais e uma série de outras despesas que se tinha, e 20% era distribuído, parte para mim e parte para o Zé Janine. O que o senhor fazia com o dinheiro que o senhor recebia? Como é que o senhor recebia esses valores? Recebia lá no Rio de Janeiro, normalmente, na minha casa, shopping, supermercado. Em espécie, normalmente? Normalmente em espécie. Transferência, conta? Não. Essa conta, o senhor tem uma conta lá o senhor tinha contas lá na Suíça? Os valores da Suíça, que foram depositados lá na Suíça, todos esses valores foram feitos através do Odebrecht. Eu saiba, porque eles me falaram que eles estavam fazendo esses depósitos. O senhor não recebeu do Odebrecht aqui também no Brasil? Talvez tenha recebido, Excelência. Não posso lhe dizer, porque quando chegava o envio desse dinheiro, eu não tinha detalhamento de que era de A, de B ou de C. Chegava o valor. O senhor tinha algum controle desses valores que eram devidos ao senhor a título desse comissionamento? Não. Quanto que o senhor tinha de saldo? Nunca fiz esse tipo de controle. Com detalhamento, nunca fiz. Quando eu saí da diretoria em abril de 2012, eu tive uma reunião com o Alberto Youssef para ver o que tinha ficado pendente. Vamos dizer, então, um detalhamento maior de valores foi feito nessa época, mas eu não tinha assim, um controle ponto por ponto, nunca tive. O senhor pode esclarecer qual que era o papel do senhor Alberto Youssef? Posso. O Alberto ele assumiu um papel de mais destaque dentro desse processo todo com a doença do deputado Zé Janine, porque até o deputado não ter o problema de doença, era o deputado que conduzia todo esse processo. Então, quando ele ficou doente, que depois veio a falecer em 2010, foi que o Alberto assumiu então um papel mais preponderante no processo. Porque até antes do deputado ficar doente, quem conduzia todo esse processo era diretamente o Zé Janine. Ele participava então da negociação desse comissionamento? O senhor Alberto Youssef? Antes, com o deputado Zé Janine à frente, não. Que eu tenha conhecimento, não. Depois, quando o deputado ficou doente, aí ele começou a participar. Ele também era vamos dizer, ele se encarregava da entrega dos valores? Sim. Depois que o deputado ficou doente, a resposta é sim. Esses valores que o senhor mencionou, que o senhor recebeu em espécie no Rio de Janeiro, quem que providenciava essa entrega? O Alberto Youssef. O senhor conheceu outros operadores ou pessoas responsáveis por essas entregas fora o senhor Alberto Youssef? Bom, quando o PMDB, a partir de 2007, começou a me dar o apoio, aí apareceu um novo operador que era do PMDB, que é o Fernando Soares. Os valores, então, dessa parcela do PMDB aí eram entregues por esse outro operador, então? Perfeito. Mas inclusive a sua parte? Inclusive a minha parte. Vamos dizer, fosse 50% para o PMDB e 50% do PP, o que fosse da minha parte, dos 50% do PMDB,
era feito através do Fernando Soares. E o senhor recebia da mesma maneira ou teve alguma diferença? Da mesma maneira. Aí era entregue diretamente por ele. Outros operadores o senhor chegou a conhecer? Eu acho que não, Excelência. Os contatos que eu tinha eram com o Alberto Youssef e com o Fernando Soares. Salvo engano, o senhor mencionou um tal de Henry Rover? Ah, sim. Depois Henry. Quando houve a mudança do presidente do partido, do PP, final de 2011, início de 2012, assumiu uma nova composição dentro do partido. E essa nova composição, esses novos políticos que assumiram o partido, não tinham um bom relacionamento e nem confiança no Alberto Youssef. E aí eles me apresentaram essa pessoa, que ficou lá, acho que fevereiro a abril. Daí eu saí em abril e não tive mais participação nesse processo. Mas aí ele ficou no lugar do Alberto Youssef de fevereiro a abril de 2012. Algum outro operador que o senhor se recorda? Não, Excelência. Só para deixar claro, o senhor já mencionou, mas o senhor chegou a participar, por exemplo, de reunião posterior a esse encontro que o senhor mencionou, no qual foi discutido especificamente percentuais dessa comissão, dessa propina? Com as empresas? Isso. Sim. Participei de algumas reuniões que eram capitaneadas pelo Zé Janene, em São Paulo. Ele chamava as empresas lá, às vezes para falar perspectivas futuras e às vezes para cobrar, junto comigo, mas cobrar algumas pendências de pagamento. E quantas reuniões aproximadamente o senhor participou? Aproximadamente? Talvez umas 10, 15 reuniões. O senhor se recorda das empresas que estiveram nessas reuniões? Odebrecht, UTC, Camargo, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão. Basicamente as empresas do cartel, né? Essas empresas que nós temos aqui nessas ações penais, a Camargo Correia, o senhor mencionou? Mencionei. Engevix? Engevix participou também de reunião. A Galvão? Engenharia? Com o Janene eu não tenho certeza se o Galvão participou, não tenho certeza. Alguma reunião com a Galvão sem o Janene, em que foi discutido essa propina que o senhor tenha participado? Com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. Mas que o senhor tenha participado pessoalmente? Eu não lembro se eu participei de alguma reunião com o Janene e com a Galvão. Eu não tenho lembrança disso. Agora, que tiveram reuniões da Galvão com o Janene, sim. Sim, mas que o senhor estava presente, essa é a minha indagação. Eu não lembro, Excelência, eu não lembro. Qual a S? Sim, participei. E com a Mendes Júnior? Também, Mendes Júnior também. Junto com o deputado. Constam no processo também algumas licitações que aparentemente o senhor chegou a convidar empresas que eram fora do cartel. O senhor pode me esclarecer o que aconteceu? Posso. Por volta de, acho que 2010, 2011, esse processo que a gente entra quando eu fui convidado para assumir essa diretoria, como eu já lhe falei anteriormente, que me arrependo amargamente de ter participado disso, porque o preço que estou pagando e minha família está pagando é muito alto. É como um processo de areia movediça, né? Você vai entrando e depois para sair é quase que impossível sair desse processo. Mas por volta desse período aí, eu tive algumas reuniões, tanto com a UTC, que era que eu tinha mais contato, quanto a Odebrecht, porque os preços estavam vindo excessivamente altos, os preços das licitações. Aí eu tive uma reunião com o Ricardo Pessoa, com o Márcio Faria e com o Rogério Araújo, dizendo que estava impossível continuar daquele jeito e que eu ia fazer uma quebra do cartel. E eu estava já enojado com aquilo e não ia mais considerar aquele processo. E eles me falaram que eu ia quebrar a cara, porque eu ia contratar ou licitar e colocar empresas que não iam dar conta do contrato. Mas eu fiz isso, né? Forcei a barra com a diretoria de serviço, não foi fácil com quebrar
essa posição com a diretoria de serviço, mas em algumas licitações nós chamamos empresas que não eram do cartel. Algumas empresas ganharam, outras não ganharam, algumas conseguiram fazer os contratos, outras não conseguiram, na metade do contrato declinaram do contrato, mas houve um chamamento de empresas que não eram do cartel por ação minha dentro da companhia. Algumas empresas fora do cartel que foram chamadas por essa iniciativa e que ganharam licitações, você se recorda, Du? Recordo. Multitec, Fidens, Santa Bárbara, Tenace. Me lembro dessas 4 agora. Dessas empresas, contratos com as empresas do cartel, teve alguma ocasião em que o senhor se recorda que a empresa tenha se recusado ou resistido a fazer o pagamento dessas propinas? Recusado eu não me lembro, agora atraso sempre tinha. Então, quando tinha atraso, na época do deputado, cheguei a participar de algumas reuniões, como mencionei aqui anteriormente, onde ele cobrava das empresas o percentual. Havia atrasos, eu não lembro de ter não pagamento, mas atrasos ocorriam. Mas alguma reunião dessas que o senhor participou, ou em alguma conversa privada com alguma das empresas, alguma delas falou, não vou pagar essa propina, me recuso a pagar esses valores? Eu não me recordo de ter ocorrido isso. Alguma delas alguma vez ameaçou procurar a Justiça, Ministério Público, Polícia, relativamente a esses pagamentos? Não. Pelo seguinte, as empresas tinham interesses em atender os políticos, não só em relação à Petrobras, elas tinham interesse em outros projetos, como falei, de outras áreas. Então não havia também interesse por parte das empresas de criar confusão, né, com esses grupos políticos, porque elas tinham interesses em áreas não Petrobras. Uma coisa também que saiu pela imprensa, eu acho que vale a pena esclarecer ao senhor agora, nesse momento, o Ministério Público, que nós, diretores, éramos achacadores das empresas. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Quem está falando isso não está falando a verdade. Porque se fosse achacadores, as empresas teriam recorrido à justiça, à polícia, quem quer que seja. Então, elas também tinham interesse em atender esses pleitos políticos, porque esse interesse não se restringia à Petrobras. Vamos dizer, o PP e o PMDB tinham vários outros ministérios, né? Tinham o Ministério das Cidades, tinha, às vezes, o Ministério do Transporte, tinha outros ministérios que as empresas tinham interesse em outras obras não ser Petrobras. Então, esse negócio de dizer que eram pressionadas e que perderam dinheiro com isso não é correto. Principalmente porque elas colocavam o percentual acima, né, do valor que elas tinham previsto. Então, se elas tinham previsto que naquela obra iam ganhar 10%, se elas colocavam 13%, elas não tinham prejuízo nunca. Então, isso é uma falácia dizer que isso acontecia. O senhor chegou a ameaçar alguma empresa, algum desses empresários, por conta desse comissionamento, dessa propina? Eu, pessoalmente, não, mas sei que o deputado, sim. O senhor sabe por quê? O senhor presenciou ou o senhor ouviu? Teve reunião que eu presenciei que ele apertou as empresas em relação ao percentual que cabia ao PP. E o por exemplo, que tipo de afirmação que ele fez? Que tipo de... ia ter dificuldade dentro da Petrobras, ou ia ter outras dificuldades que ele podia criar, como político, podia criar em relação à empresa A, B ou C. Dentro da Petrobras, também vale a pena esclarecer, talvez não tenha ficado claro, e isso também a imprensa coloca de forma divergente, que eu podia, por exemplo, atrasar pagamentos. Eu jamais podia atrasar nenhum pagamento de uma empresa, porque quem fazia a fiscalização dos contratos e quem fazia o pagamento dessas faturas era a área de serviço, não era nenhuma pessoa subordinada a mim. Eu era o dono do orçamento. Eu tinha que prestar conta para a diretoria e para o conselho de administração do orçamento da minha área. Mas quem conduzia a licitação, quem assinava os contratos, quem fiscalizava as empresas, quem fazia pagamentos e aditivos, era a área de serviço. Então, se uma empresa chega e fala assim, não, mas o Paulo podia atrasar pagamento. Outra inverdade, que não era eu que fazia medição. Ah, mas eu podia atuar junto ao fiscal do contrato para retardar pagamento. Era uma exposição gigantesca da minha área. Como é que eu ia fazer isso? O senhor nunca fez isso, então? Nunca. Esses aditivos, os aditivos dos contratos,
também era pago propina ou comissionamento em cima dos valores deles? Normalmente, sim. Como é que funcionava? Como é que funciona? Acho que a Petrobras ainda funciona dessa maneira. Vamos fazer uma licitação de uma plataforma, vamos fazer uma licitação de uma refinaria. Isso é preparado pela área de serviço, todo o processo. É encaminhado a minuta desse contrato para o serviço jurídico da Petrobras. O serviço jurídico tem que opinar sobre isso e vai para a diretoria. Quando vai para a diretoria, todos os diretores analisam as pautas previamente. Então, vamos dizer, não há possibilidade de um diretor da Petrobras ou de um presidente da Petrobras alocar coisas de forma errada dentro de um processo institucionalizado que a Petrobras tem de controle. Ah, mas o controle foi falho. Foi falho, mas existia um controle muito grande. Qualquer processo desse passava, sei lá, por 30, 40, 50 pessoas um processo desse. Então, vamos dizer, vamos fazer uma relicitação da refinaria Abreu e Lima. A área de serviço vai lá, prepara o contrato da unidade de coqueamento retardado da refinaria Abreu e Lima. Esse contrato vai para o jurídico analisar as cláusulas jurídicas, não técnicas, obviamente. Aprovou toda a pauta que chegava na diretoria da Petrobras, tinha que ter o parecer jurídico, senão a pauta não era aprovada. Passa essa pauta por todos os diretores, inclusive o presidente. Está tudo certo, está tudo certo. Aí é autorizado fazer a licitação. Certo. Aditivo. Precisa fazer um aditivo. Segue o mesmo processo. Vai para o jurídico, vai para a diretoria, cada diretor examina e a diretoria aprova de forma colegiada. Então não há nenhum contrato da Petrobras que foi aprovado sozinho por Paulo, sozinho por Duque, sozinho por Gabriele. Isso não existe. Então, vamos dizer, existe, a Petrobras tem um controle. Falhou, mas ela tem um controle. Mas desses aditivos, por que as empreiteiras pagavam a propina em cima deles também? Porque eram, vamos dizer, o contrato. Chegou lá, 10%, 13%, 3% de valores alocados, 10% do valor da empresa. Para fazer o aditivo, também tinha que passar por todo esse processo. O gerente do contrato tinha que avaliar e dar o parecer favorável, tinha que ir para o diretor de serviço aprovar, tinha que ir para a diretoria aprovar. Então tinha todo esse trâmite. E nesse trâmite as empresas também alocavam o valor para o aditivo. E o percentual era o mesmo nos aditivos? Normalmente, não é regra. Podia ter valores diferentes, mas normalmente era. Mas não pode afirmar com exatidão que era a regra geral. E tinha novas negociações a partir de cada aditivo para esse comissionamento? Tinha negociações com a comissão da Petrobras, com a comissão Não, negociação da propina. Eu não tenho condição de lhe afirmar isso, porque eu não participava desse processo. Eu não tenho condição de lhe afirmar, mas acredito que sim. Era bem provável que tivesse. Mas o senhor tem conhecimento que foi pago também a propina percentual em cima dos aditivos? Perfeitamente, tenho. O senhor alguma vez desaprovou algum aditivo ou retardou o pagamento por conta de pendências dessas propinas, dessas comissões? Esses aditivos eram conduzidos pela área de serviço. Então, vamos dizer, o que eu podia fazer? Se o aditivo tivesse um valor muito exagerado, muito alto, como eu era dono do orçamento, eu podia fazer alguma intervenção em relação à parte do orçamento, sim. Agora, em relação à necessidade do aditivo, de um projeto não totalmente pronto, que a Petrobras optou, não foi Paulo, não foi Duque, não foi Gabriele, a Petrobras optou de fazer licitações com um projeto não concluído, que gerou todo esse transtorno aí. Pode ter ocorrido isso, pode ter ocorrido. Pode ter ocorrido o quê? Como assim? Na pergunta que o senhor fez. Tá, pergunta, o senhor deixou de aprovar algum aditivo por conta de pendências de propina, de vantagem devida? Não, eu olhava a parte do orçamento. Porque a parte de recursos não lícitos, quem fazia isso, vamos dizer, quem tinha autonomia para fazer isso era a diretoria de serviço, não era eu. Eu não tinha autonomia para isso, porque a comissão não era minha e o aditivo eu não tinha condição de fazer isso. Agora, esse aditivo ele tinha que ser encaminhado para a diretoria. Então, se eu como diretor, achasse que aquele aditivo estava exagerado em termos de valor, eu teria condição de brecar o aditivo. Sim, poderia fazer isso.
Certo, mas relacionado à questão da propina, né? O senhor alguma vez deixou de aprovar algo aditivo ou retardou o pagamento por conta de propina para pressionar as empresas a pagar a propina? Essa é a pergunta. Não tenho condição de lhe afirmar com certeza. Talvez tenha ocorrido um ou outro caso, mas não tenho condição de lhe afirmar. Não me lembro. Pode ter ocorrido, mas não me lembro. Voltando à questão que o senhor mencionou do senhor Janene, que teria eventualmente feito alguma ameaça nessas reuniões às empreiteiras. A ameaça foi relacionada ao quê? Ao não pagamento da propina, ao percentual da propina, ou falta de pendência, o que era? Normalmente atraso de pagamento. As reuniões que eu participei, que houve uma ação mais forte dele, era atraso de pagamento. Teve algum caso em que ele ameaçou as empresas porque a empresa não queria pagar a propina? Que eu estava presente, também não me lembro. Eu me lembro sempre de atrasos de pagamento. Tem alguns casos no processo, nas ações penais, que o Ministério Público fala, principalmente na refinaria do Nordeste, que ele fala em licitação e depois houve uma nova licitação por conta de preços excessivos na primeira. Isso aconteceu na Renest, o senhor se recorda? Aconteceu, nós tivemos licitação lá que foram feitas 4 vezes. Foi feita a primeira licitação, o preço veio excessivo, fez uma segunda licitação, preço excessivo, fez a terceira, preço excessivo. Só foi fechado o contrato na 4ª licitação. Normalmente, na Renest, se for olhar, vários contratos não foi fechado a primeira licitação. Teve que fazer o que a gente chama de rebid, né? Fazer uma nova licitação para poder ter um preço adequado. E nesses rebids eram chamadas as mesmas empresas? Normalmente, se colocavam mais 2 empresas novas em cada rebid desse. E aí começava a dar uma quebrada no cartel. Normalmente colocavam mais 2 empresas novas. Colocavam mesmo? Porque um dos apontamentos que existe nos relatórios da comissão da Petrobras é que não eram convidadas novas empresas nesse rebid. Uma das maiores licitações que eu me lembro agora, que foi a licitação de Tubovias, que foi no final ganho por um consórcio liderado pela Queiroz Galvão. A Petrobras, se não colocou isso, ela está faltando com a verdade, porque foi feita a colocação de novas empresas. Esse eu falo com total segurança. Em todos os casos? Não, esse caso que eu me lembro, Tubovias, tá, foram colocadas novas empresas. E nas demais? Eu não me lembro mais, Excelência, não me lembro. Mas normalmente era de praxe colocar novas empresas. Normalmente. Essa eu tenho certeza que foi uma licitação que foi muito desgastante para a companhia. E essa, a Petrobras tem obrigação de mostrar que foi colocar novas empresas. Depois que o senhor saiu da Petrobras, o senhor ainda assim recebeu propinas? Quando eu saí da companhia, nós fizemos uma reunião com o Alberto Youssef e tinha algumas empresas que ainda tinham pendências de contratos que foram feitos na minha época, não contratos pendentes ainda, e houve recebimento da minha parte de alguns valores dessas empresas que tinham contratos lá anteriormente à minha saída. Essa empresa que o senhor montou, Costa Global, era do senhor? Sim. O senhor recebeu vantagem devida ou propina através da Costa Global? A Costa Global ela teve contratos lícitos, muitos contratos lícitos de consultoria, e também teve recebimento de contratos ilícitos. Sim. O senhor pode me esclarecer como funcionava isso? A segunda parte? Foram fechados contratos com algumas empresas, como se fosse consultoria, para elas zerarem essas pendências. Seria consultoria. O senhor lembra quais empresas que o senhor fez esse tipo de contrato? Camargo Correia, Queiroz Galvão, Engevix, IESA, acho que foram as principais. E por que eles pagavam para o senhor se o senhor já tinha deixado a Petrobras? Compromissos que tinham sido assumidos anteriormente e resolveram honrar. Podiam não honrar, porque eu não tinha mais a caneta, não era mais diretor. Eles podiam não fazer nenhum pagamento. E eu não podia reclamar de nada. Alguma delas se recusou a pagar essas pendências? Essas pendências nem todas foram quitadas integralmente, porque depois ocorreu o início da operação aqui em março, então, março do ano passado, nem todas quitaram a integridade dos contratos. O que eu me lembro aqui, agora, a IESA acho que pagou três parcelas e não pagou mais, por problema de caixa da companhia.
Mas teve alguma delas que, vamos colocar assim, que simplesmente falou, não vou pagar nada dessas pendências? Deixa eu me lembrar. O senhor não se recordar, o senhor diz que não se recorda. Eu não me recordo, Excelência. Eu lembro só dessas empresas que eu lhe falei, não me recordo. Pode até ter ocorrido, mas no momento não estou me recordando. Eu vou interromper um minutinho aqui pela extensão do áudio.